Fala pessoal, aqui é o Samir e esse é mais um Explicação, e na aula de hoje nós vamos entender um pouco como que foi a administração portuguesa aqui na colônia. Então, antes mesmo da gente começar, não deixa de se inscrever aqui no canal, dá o seu joinha, que isso ajuda bastante, e também de compartilhar com seus amigos pra gente ir aprendendo cada vez mais sobre a história do Brasil, beleza? Então, toca a vinheta. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que os portugueses resolveram formalizar a colonização do Brasil. E, como que foi essa formalização? O que foram essas tais dessas capitanias hereditárias que todo mundo fala? Por que algumas deram certo, outras deram errado? O que aconteceu nesse meio tempo? E quem foram os governadores gerais? Então, nessa aula de hoje, nós vamos responder todas essas perguntas. Então, pessoal, como a gente já viu, os 30 primeiros anos da colonização foi o que a gente chamou de pré-colonização, né? Isso porque os portugueses não tinham absolutamente nenhum interesse em colonizar o Brasil. Na verdade, eles nem sabiam que de fato tinha aqui ou não. Eles não se interessavam por isso. E isso basicamente porque, primeiro, achavam que o Brasil era uma ilha, eles não tinham ainda noção da extensão da terra que era o Brasil. Segundo, porque eles não encontraram aqui os metais preciosos que a Espanha encontrou quando ela começou a colonizar os países da América. Então Portugal não tinha muito interesse, era só mais uma porção de terra dominada por Portugal e tal. E só resumindo, nesse período eles utilizavam mão de obra indígena para a exploração do pau-brasil. Outro ponto que a gente também precisa lembrar é do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Lembram desse detalhe, né? E se esse tratado dividia o mundo entre Portugal e Espanha, e os outros países? O que aconteceu com eles? Vamos dar o exemplo dos franceses. Os franceses, eles obviamente não aceitaram isso e eles começaram a praticar pirataria aqui na costa do Brasil. Então eles chegaram até a dominar Rio de Janeiro e uma parte do Nordeste. Então os portugueses falaram, se eu ficar assim, vou perder a minha colônia. Então vamos começar a colonizar. O que o rei português faz? Envia Martim Afonso de Souza numa expedição para reconhecer a costa brasileira, mas na verdade era para expulsar os franceses daqui da costa. Essa expedição ela também tinha como objetivo iniciar a colonização do Brasil. Então o rei de Portugal, Dom João III, resolve criar as capitanias hereditárias, as famosas capitanias hereditárias. Então ele divide o Brasil em 15 faixas de terras paralelas. Essas porções de terras, esses quinhões que a gente chama, eles eram entregues aos capitães donatários. E eles eram possuidores, mas não proprietários da terra. Mas o que isso significa, Samir? Isso significa que eles poderiam explorar a terra como bem entendessem, mas eles não podiam dividir nem vender a terra. Não podiam dividir em mais capitanias. Então, eles tinham como explorar, mas eles, de fato, não tinham 100% do poder sobre ela, entendeu? Além delas serem capitanias, elas eram hereditárias, ou seja, elas passavam de pai para filho. Um detalhe importante é que os donatários eles tinham a possibilidade, a permissão de criar seis-marias, que eram grandes faixas de terra dentro de cada capitania. E eles poderiam entregar essas seis-marias a um sesmeiro, que era responsável por cuidar dessa terra, por explorar a terra e etc. E tinha que pagar esse lucro pro capitão donatário. Mais ou menos como era a questão das banalidades lá na Idade Média. E foram essas seis-marias justamente que deram origem aos latifúndios posteriormente, que hoje a gente vê, grandes proprietários de terra aí. Mas por que Portugal resolveu fazer essa questão de capitanias hereditárias? Então vamos lá, galera. Lembra que a gente viu que, primeiro, Portugal não queria ter absolutamente nada a ver com a exploração dessa terra. Era uma forma de terceirizar esse trabalho para outra pessoa. Então, todos os custos de produção, de exploração da terra seriam dos capitães donatários e eles tinham que mandar periodicamente os lucros para a coroa portuguesa. Além disso, Portugal estava muito mais interessado com o comércio lá com o Oriente do que explorar a colônia aqui. E quem eram esses capitães donatários, gente? Eles eram particulares. E é muito importante a gente entender esse detalhe, porque isso vai fazer toda a diferença no sucesso ou não das capitanias. Essas pessoas, eles eram burgueses, faziam parte da burguesia, ou seja, os comerciantes lá de Portugal. Então eles tinham dinheiro para investir, só que muitos não tinham nenhuma experiência nisso. Além disso, muitas capitanias eram frequentemente invadidas por índios, porque, obviamente, estavam invadindo a terra deles. Então esses ataques dos índios também foram fatores que levaram ao não sucesso das capitanias. E no final das contas, somente 2 capitanias que de fato deram lucro, que de fato a gente pode dizer que deram certo, que foi a capitania de Pernambuco e de São Vicente. E um detalhe importante é que
não sei porquê, mas justamente essas duas eram as que tinham o melhor relacionamento com os indígenas. Mas enfim, como que era feita a exploração da terra? O grande trunfo dos portugueses na exploração do Brasil foi justamente o ciclo da cana-de-açúcar. E a gente vai falar só sobre ela mais pra frente, beleza? Então assim, né? Somente 2 capitanias deram lucro pra coroa. Assim, Dom João III, rei de Portugal, ficou e resolveu mandar alguém pra botar ordem na casa, para centralizar a administração e ir mandando os reportes lá para Portugal. E essa figura era justamente o governador-geral. Então agora, de fato, tinha uma administração centralizada aqui no Brasil. E quais eram as suas funções principais? Primeiro, administrar a terra. Segundo, defesa interna. Terceiro, fortificação. Quarto, proteção ao ataque dos índios. Quinto, defesa contra ataques externos. Sexto, estimular a produção do açúcar. Sétimo, controlar e crescer a arrecadação de impostos. Enfim, eles tinham várias funções. E eu sei que se você procurar na internet, você vai encontrar os 3 nomes mais famosos, que são Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Mas vale a pena a gente também lembrar que não foram só esses 3 os governadores gerais do Brasil, não. Na verdade, o Brasil teve governador geral até a proclamação da independência. E muitos deles, quando eram membros da alta nobreza portuguesa, não eram nem chamados de governadores gerais, eram chamados de vice-reis. E não era pouca bobagem não, tá? Era coisa beça. E assim, foram poucos vice-reis, mas é importante a gente também entender que tinha basicamente a mesma função do governador-geral aqui no Brasil. Um ponto importante também foi que junto com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, vieram também os primeiros jesuítas com a Companhia de Jesus. Vale a gente lembrar do Manuel da Nóbrega e tal, a gente falou muito do papel dos jesuítas lá na aula passada. Então, se você quiser lembrar, volta lá na aula, reveja a aula, pra gente continuar. Então, na aula de hoje, a gente conseguiu perceber um pouco as primeiras intenções de Portugal ao colonizar o Brasil. Mas é importante a gente destacar alguns pontos chaves que foram essenciais para estruturar e expandir, a colonização do Brasil, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. Então, a indústria do açúcar, a gente vai ter uma aula especialmente só sobre ela. Segundo, o Pacto Colonial dava total exclusividade para Portugal para receber todos os lucros do Brasil. Terceiro, trabalho escravo, que dava todo o suporte para a indústria açucareira. Sem ele, a indústria não teria dado certo. E também o papel essencial dos jesuítas para a formação da mentalidade da sociedade brasileira. Então, na aula de hoje, a gente viu um pouco da primeira estruturação política do Brasil. Mas a gente também não pode deixar de falar de outros pontos importantes, como economia, sociedade, que são chave para a gente entender como a gente chegou até onde a gente está hoje. Então, galera, obrigado. Vejo vocês na próxima aula.